relações, o que eu estou fazendo? Não desenvolveu a paixão, não há tesão, não há solução. O que tu acha? Concordo. Eu sigo, sigo a mesa. Batemos o assunto. É bem por aí. Por muitos anos, mesmo depois de adulta, eu sempre ouvi da minha mãe uma espécie de dívida. Porque tu começou a trabalhar muito tarde. Na tua idade eu estava careca de trabalhar. Comecei a trabalhar com 15 anos. Ouvi isso como um mantra. Nunca falei nada, ouvia calado. Minha mãe morreu e às vezes eu sinto que deveria ter dito alguma coisa. Esse às vezes de Maia que sinto até um pouco de raiva, não da minha mãe, mas de mim mesmo por não ter respondido quando pude. Fiquei com esse trauma. Pois é, né? A base foi, eu não peguei bem assim não, o início. Assim, eu imaginei, porque o assunto mudou, né? A mãe dele sempre cobrou dele, tipo, tu começou a trabalhar muito tarde. Quando tu começou a trabalhar, naquela idade, já estava careca de trabalhar, entende? E ele nunca retrucou. Ele começou a trabalhar com 15 anos. E às vezes, hoje a mãe dele já morreu, quando ele lembra, ele fica um pouco de raiva, não dela, mas dele por não ter respondido. Sim, é que aí, vamos dizer assim, as dependências havidas em torno e a forma como a mãe se colocava, no sentido assim, de protegê-lo, pode ter levado, ou tê-lo levado a trabalhar mais tarde, né? E então, mas 15 anos... Ela deve ter começado com 7, 6. Pois se ele começou com 15 e a mãe reclama que ele está trabalhando tarde, eu acho que com 5 anos ela já ia para a roça, né? Muito provavelmente. Pois então, aí são posições baseadas em experiências pessoais que eu generalizo e passo para todo mundo. Quer dizer, essa mãe tinha que se dar conta, vem cá, porque eu comecei com 5, e dei condições para o meu filho de não precisar trabalhar com 6. E que ele pode, então, pelas condições que eu adquiri, trabalhar com 20, com 25, estudar e se formar num nível que jamais eu pensei para mim. Mas essa mãe parece que ainda era, apesar de dar essas condições, tinha uma linha preconceituosa com ele. Trabalhar com 15 é muito tarde. Agora, por que ele ficou fechado dentro dele a ponto de não conseguir dizer para a mãe que ela estava errada e que ele começou a trabalhar muito cedo e que tinha condições aí dadas por ela de ir trabalhar só com 15 anos. Que insegurança é essa que ele tem até hoje de culpas de quê? Aí nós temos que ele se autoprescrutar e dizer, mas por que eu até hoje fico mal em dizer que eu devia ter dito, e tenho certeza que deveria ter dito, e resolver o problema internamente e terminar com esse problema. Sim, pega uma foto dela, olha para a foto e diz, pronto. Mas tu viu, Beatriz? Aí aparecem essas problemáticas ligadas à culpa que são altamente pessoais. É incrível, né? E não tem quem não tenha, né? Não tem quem não tenha. Aí nós nos aproximamos desse menino da homossexualidade, que o problema dele não é social. Ninguém o vê como homossexual. Mas ele não pode se ver como homossexual. Aí é um problema ainda interno que eu não resolvi dentro de mim e não me insiro, então, bem no social, que é uma segurança que eu devo ter interna. Eu me colocar comigo mesmo primeiro, sem culpas, capaz de me assumir na posição social que eu estou, sem nenhuma culpa. Então, são 2 níveis, os problemas sociais e os problemas íntimos. E a gente fica, claro, até pela idade, né? Tu já passou por tudo isso. Pois é. Fica pensando que seria muito mais fácil. Hoje eu penso assim, né?
tudo ficaria muito mais fácil se a gente tivesse a capacidade do diálogo. Então, tu vê, ele está nos levantando essa hipótese aí, e para nós é uma coisa simplíssima. Larga esta mãe, tu trabalhou com 15 anos, tu está na tua vida, Sim, não tem nada a ver com ela. Te perdoa. Mas, dentro dele, isso Impossível. não está estruturado assim como eu estou falando. Claro, porque para mim é fácil falar. Olha, eu conselho, né? Olha, eu acho que tu tens que fazer isso. Eu acho isso. Tá, mas o achismo é a mesma coisa que atirar água em plástico, né? Não atravessa. E eu acho que a universidade mais frequentada é a Universidade Interestadual, Federal, Universal de Axologia, né? Mas aí a minha racionalidade, eu sou um cara intelectual, eu li vários livros, eu sei isso, eu sei aquilo. Basta tu me ouvir e tu estarás encaminhado, meu rapaz. Como é que tu não sabe? Como tu é burro, né? Como é burro isso aí, a gente olha em qualquer livrinho aí de esquina, tu resolve. Sim, é só comprar e ler e pronto, né? Como se a leitura dá uma cultura intelectual, de informação, Só. E se eu tenho uma boa memória, olha, eu sou um livro ambulante. Mas isso é apenas para me desfilar socialmente. Mas eu não vou conseguir mudar ninguém assim com as minhas ideias maravilhosas. Aqui uma amiga está me mandando uma reportagem e falando para a gente comentar a reportagem. Não li, mas a reportagem o título é Quais são os tipos de orientação sexual? A mente é maravilhosa, é o nome do site. Ela me manda aqui destacando o que nós poderíamos entender a respeito disso. Pansexualidade e light sexualidade. Bom. Pois são termos assim que devem ter nessa reportagem um significado colocado pelo autor. Pansexualidade seria mais ou menos uma sexualidade aberta em todos os sentidos. Todos os sentidos, exatamente. Sexo, gênero, homens, mulheres, com qualquer coisa. Eles têm pansexualidade. Se ela quiser ver uma pansexualidade, é só ela entrar na minissérie Roma. Ali está aqueles canais romanos que duravam uma semana, 10 dias, e as pessoas, então, quando se fartavam de comer, principalmente na linha da alimentação, iam para os banheiros e usavam técnicas de vômito para voltar para lá e continuar comendo e tendo vida sexual. Festas de 10, 20 dias. E a gente achando que tinha começado a rave agora, né? Mas olha, e aparece bem na série Roma os bacanais, né? Fantásticos, dos imperadores e todos seus convidados. Então, e light sexualidade seria mais assim voltada para um esquema talvez mais religioso, econômico. Não, né? que diz aqui, não. Aqui diz que as pessoas com esse tipo de orientação sexual sentem atração por outras pessoas, mas não sentem a necessidade de serem correspondidas. Bom, aí, light, quer dizer, é tão pouca sexualidade que eu fico mais numa linha, então, masturbatória, não preciso de ninguém. Não, aqui também tem a tal da... Assim. Não, é impressionante o número de tipos que tu te sente até... Eu acho que é como se a gente fosse ver todos os tipos de transgêneros, né? É uma quantidade imensa, cada palavra significa alguma coisa. Uma quantidade imensa. Aí tu pensa, eu tô com essa idade, nunca transei. E nunca fiz essas coisas. Tanta coisa que eu nunca fiz nada, né? Nunca fiz nada disso, né? É quase parecido, então, com os 60 tons de cinza ou 50 tons de cinza. Sim, porque nós, pelo menos eu acho, a nossa geração, lá...
era muito libertária e tal, derrubou vários muros e começou a usar a pílula anticoncepcional, mas a gente ainda carregou de uma maneira muito forte no pincel a ideia do sentimento, né? Do correspondido, do amor, uma coisa meio romântica. Então esses tipos assim que supostamente existem hoje são bem diferentes do nosso. Existia muito romantismo. Não, eu acho, né, Beatriz, existiram, mas como tu disse não tem agora, mais. Relações onde não há afeto, relações onde eu curto a sexualidade pura. E aquele termo que a gente usou e tu gostou, eu degusto o sexo, mas não tenho afeto. Sim. É a mesma coisa, eu não me apaixono pelo meu filé, mas eu degusto, né? Sim, é um prato exatamente. de comida, eu gosto de comer bem. Só que filé hoje, filé na boa, né, doutor Maia? É ostentação. Porque o filé hoje é uma coisa rara, né? Pelo preço tá, tipo assim, né? Tu tá ostentando, né? Mas a diversidade na orientação sexual foi encontrada em mais de 450 espécies de animais. A homofobia foi encontrada apenas entre os seres humanos. Pois é, tu vê. Então, nós evoluímos para uma condição, vamos dizer, psicológica mais sofisticada, em que nós temos vivências que, na maioria dos animais que são guiados instintivamente, não há essa variação tão estranha que tem no ser humano, né? Sim, muito provavelmente, né? Houve uma evolução psicológica de nível bem mais sofisticado e com uma condição de liberdade pessoal que o instinto não dá, né? Eu não sou mais instintivo. Eu aprimorei as vivências instintuais no sentido transcendente que me diferencia do animal, que é guiado basicamente por uma linha instintiva própria, né? É como se ele fosse um computador dentro dele que dissesse, tu pode isso, baseado em hormônios, em situações determinadas que vêm de dentro. Nós temos uma capacidade de aprendizado, de cultura, que a maioria dos animais não tem. Não tem nenhum animal com cultura. O máximo que a gente vê é assim, aprendizados. O macaco aprendeu a usar uma varinha para comer cupim, um macaco lavar uma ostra para comer antes na água do mar, mas são lugares onde eles aprendem até esse limite. Quando eu consigo aprender e ter visões através de aprendizados outros ligados à minha espécie, eu progrido socialmente e me instrumentalizo e me aproximo das modificações de crescimento tecnológico, como é a nossa posição atual no mundo, né? Sim. Doutor Maia, eu vou colocar uma música que o Beto Dreschler nos mostrou, que é uma música que tem o Bella Ciao, aquela música famosa italiana, só que num ritmo do Piazzolla, Libertango. E realmente é muito bonita. Vamos ouvi-la? Vamos ouvir.